Eu vou primeiro tentar compartilhar minha tela. Nunca dá certo de primeira, então eu falo tentar. Deixa eu só ver como que tá aqui o meu navegador e vocês me falam. Tá usando o Kali Linux? Estou usando algo mais difícil, cara. O Mac tem que dar permissão para tudo. Vamos ver se vai a tela. Vocês me avisam se estiver dando para ver, tá? Perfeito. Deixa eu só ver se eu consigo. Perfeito. Então, a tela do slide está desse lado e a tela do Meet está desse lado. Então, eu vou ficar olhando no chat aqui. O que acontece? A ideia era a gente conversar mesmo, trocar uma ideia, até porque é um porre a gente ficar falando, ninguém falando nada, principalmente online. Então, a ideia é a gente trocar uma ideia mesmo. Eu até sugeri esse tópico um tempão atrás, né? Porque eu acho que é algo extremamente válido, principalmente dentro do contexto de FinOps. Agora todo mundo tem falado de FinOps, eu acho que não vi falar tanto de FinOps quanto esse ano, assim, no meio dos eventos aí. Então acaba que é um tópico que encaixa bem dentro disso. Então, a ideia era eu apresentar um pouquinho da ferramenta, se tudo der certo e os deuses da demo abençoar. Eu tenho um cluster rodando aqui, a gente pode subir umas coisinhas e ver funcionando. E aí, a gente vai tirando dúvida no decorrer da apresentação. Tem um chat aqui. Também eu acho que dá para levantar a mão aqui e fazer pergunta também, não tem nenhum problema, tá? Como eu estava comentando com essa semana está bem corrida, DevOps Day já é no sábado, então tem coisas para arrumar na apresentação. Não que eu esteja terminando essa semana ainda, tá? Já está 100% pronta a apresentação. Então está meio corrida, então acabou que eu não preparei o material completo que eu estava planejando preparar, mas a ideia é a gente conversar bastante aí. Tá bom assim? Dúvida, levanta a mãozinha ou manda no chat e a gente vai conversando. Fechou? Boa, boa. Então, deixa eu passar o slide aqui para o outro lado. Para quem não me conhece aí, acho que a maioria da galera aqui já é da panelinha dos meetups aí. Mas eu sou o Edson, prazer que eu não conheço ainda. Hoje eu atuo como SRE, DevOps Engineer, ou qualquer outro nome que vocês quiserem na Yamp. Sou ambassador da HashiCorp, community builder da AWS e mantenedor das docs do Kubernetes em português e do glossário da CNCF também em português. Tá? Então, qualquer um desses projetos aí, se alguém quiser trocar uma ideia sobre open source, quero começar a contribuir, não conheço, uma coisa, como funciona a estrutura de contribuição dentro do próprio Kubernetes, que é o que eu recomendo bastante para começar, o time de localização é bem aberto a contribuições, tá? Então, a gente consegue trocar uma ideia e a gente está sempre aceitando contribuições, dentro desses dois projetos, principalmente. Então, falando um pouquinho, antes de a gente falar de Carpenter, de por que falar de Carpenter, eu acho válido a gente começar falando um pouquinho de EKS. O que é EKS? O que é Cluster Scaling? E por que a gente está falando de Carpenter hoje, tá? Só para eu saber ali, quem que já trabalha, que já mantém uma infraestrutura em EKS aqui? Tem uma galera. Alguém mantém Kubernetes on-prime, isso aí? Tá repreendido. Que isso, cara? Tá, então acho que isso? Tem uma galera boa que já mantém EKS aí. Então acho que vai estar bem dentro do contexto. Outra dúvida antes de eu começar a falar, alguém já usa Carpenter em produção aí? Tem uma galera já que usa Carpenter em produção. Pela mãozinha aí eu vou tirar a dúvida. Então, começando a falar sobre EKS, né? Eu acho que, para quem não está familiarizado, e para quem está familiarizado, é só mais mesmo. Então, EKS é o serviço de Kubernetes gerenciado da AWS, né? Basicamente, você tem um control plane lá, tudo bonitinho, você não tem que lidar com
com a gestão de umas configurações que normalmente dão bastante trabalho, né? Então, certificado, coisas desse, qualquer coisa relacionada ao control plane ali, você não vai ter que gerir, que normalmente é complicadinho pra caramba. Então, numa estrutura de cluster onde você tem um control plane, onde fica a gestão principal, o coração do cluster, e os worknodes, que são as máquinas que efetivamente rodam as aplicações. Falando do worknodes, desculpa, dentro do contexto do ecossistema de AKS, a gente tem dois tipos principais, né? Que é basicamente, falando de worknodes, que são máquinas EC2, tá? São os self-managed e os managed node groups, né? Então, o que acontece? Numa estrutura de cluster, onde você tem um control plane, lá na AWS a gente tem o conceito de node groups, né? Que é uma configuração atrelada a um conjunto de máquinas. Então, baseado naquela configuração, você vai ter um conjunto de máquinas dentro daqueles requisitos ali. E esses node groups, eles podem ser self-managed ou eles podem ser managed. Então, autogerenciados, onde você mesmo cuida de tudo, ou gerenciados. Meu foco aqui vai ser um pouquinho nesses managed node groups, tá? São nós que, quando você cria ele de forma gerenciada, a AWS ela cuida de todo o ciclo de vida das máquinas. Então, você não tem essa preocupação com a gestão das máquinas. Pode falar, Alisson. Fala, Edson. Cara, me tira uma dúvida. E para situações de Fargate, tipo, isso muda alguma coisa ou não? É a mesma coisa? Vamos chegar lá, cara. Beleza, foi bom. Inclusive, o que eu subi foi com o Fargate mesmo. Show. Então, até por conta disso, eu estou no contexto bem específico de EC2 aqui, porque a gente vai começar a falar de Fargate um pouquinho lá na frente, tá? E aí, falando de máquinas, quando a gente fala no contexto de cluster, normalmente essa infraestrutura, esse cluster é vivo, né? As máquinas vão, as máquinas vêm, muita coisa acontece. E isso é natural e é importante que isso aconteça, até de uma perspectiva de custo. Dependendo da sua infraestrutura, você não vai usar a mesma quantidade de recursos sempre, né? Então, a gente tem um conceito de cluster autoscaling para fazer a gestão das máquinas para cima, para baixo, de tudo quanto é jeito. De uma forma, a forma nativa, a forma primária, que a gente tem a possibilidade de usar no AKS, é o cluster autoscaling, que todos esses são projetos dentro do guarda-chuva do Kubernetes, então quem quiser dar uma olhada, está tudo lá. O cluster autoscaling, ele funciona baseado em autoscaling groups, então ele usa o serviço de autoscaling group da AWS para fazer essa gestão de máquinas. Então, se eu preciso de mais, se eu subir pods e eu não tenho recurso, então o autoscaling ele vai subir o número de instâncias lá no meu autoscaling group. Então, baseado no autoscaling group, ele vai provisionar e desprovisionar máquinas, tá? Então, é bem simples. Tudo certo até aqui? Dando para entender? Show? Não, show? A mãozinha ali deu bom. Então, basicamente é isso, tá? E aí, saindo do cluster autoscaling, eu vou entrar um pouquinho em Kafka, tá? Eu não vou me aprofundar tanto teoricamente, porque a ideia é a gente fazer uma demozinha e ver funcionando, tá? Então, a ideia do Carpenter é que eu tenho o famoso recurso just in time, na hora que eu preciso, quanto eu preciso. E aqui eu vou falar uma das primeiras diferenças, né? O tempo de provisionamento de máquinas, tá? Falando no tempo de provisionamento, eu estou falando o tempo de eu subir uma máquina e ela está com status de ready lá no meu cluster. Então, é esse tempo de provisionamento que eu estou falando, que se você comparar do cluster scaling para Carpenter, é absurdamente diferente, tá? Então, eu tenho um recurso quando eu preciso, eu consigo otimizar, dessa forma eu consigo otimizar os recursos do EKS. O outro ponto é que eu passo a ter uma gestão de worknodes groupless, ou seja, eu não tenho o conceito de node groups. Então, na prática, uma arquitetura padrão de Carpenter, você tem um Fargate ali, só para executar o próprio Carpenter e alguns recursos de sistema,
e todas as outras máquinas do cluster, elas são gerenciadas via Kafka. Então, a ideia do Fargate é que, por exemplo, não tem nada de node group, eu só tenho ali um recurso específico para executar o Kafka e o resto do Kafka toma de conta. Fez sentido, Alisson? Você tinha perguntado alguma coisa de Fargate, né? Sim, sim, faz sentido. Então, a ideia do Fargate, nesse caso aqui, é só para executar a infra base ali, por assim dizer, do carro. E aí que a gente tem outra funcionalidade, que é uma das que eu acho mais bacanas, que é essa de Node Termination Handler do Carpenter, que a gente tem uma funcionalidade, que inclusive o módulo Terraform do Carpenter já é padrão essa funcionalidade, você consegue usar. Então, você consegue lidar com o termination signal das spots e fazer essa mudança e usar a spot de uma forma mais agradável, por assim dizer. O que isso quer dizer? Com o Kafka, você tem uma funcionalidade que, a partir de uma fila SQS, o Kafka intercepta alguns sinais das instâncias spots que estão saindo do cluster, e ele faz a migração das aplicações, ele meio que dá prioridade para as aplicações que estão no spot, que estão saindo do cluster, e faz a migração delas para outras máquinas. Então, isso é bem interessante e você consegue ter ali, meio que quase que imperceptível, essa mudança de essas máquinas de spot que estão saindo e as máquinas que estão entrando. Beleza. Então, de figurinha de novo, a gente tem. Deixa eu ver se dá para ver meu som. Tá. Então, a gente tem uma série de nós ali que estão prontos para serem agendados, né, para ir para algum worknote. Se existe capacidade, beleza. Se não existe capacidade, o Kafka vai entrar em ação. E eu vou falar um pouquinho mais dos conceitos básicos de como é que isso funciona para a gente ter esse tal de just-in-time capacity. Então, para a gente ter essa capacidade quanto a gente precisa, na hora que a gente precisa. Com uns segundinhos ali de defeito. E falando de conceito mesmo, dentro do Carpenter a gente tem alguns conceitos bons, importantes de se conhecer. São a parte de Node Template, AWS Node Template, a Provisiones, como funciona o Scheduling e o Deprovision, tá? Um ponto importante que eu não falei lá no início, mas o Carpenter ele é um projeto da AWS e está em uma discussão sobre esse processo ele ser doado para o guarda-chuva da CNCF. Até pensando em usar os benefícios do Carpenter dentro de outros cloud providers. Né? Então, tem uma issue em um dos repositórios da CNCF, que já está bem badalada, já teve bastante conversa lá, sobre essa doação do projeto para ele sair da AWS e ele passar a ser da comunidade ali da CNCF, tá? Lembrei disso por conta de que o nome do recurso aqui é AWS Node Template. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, e aí depois eu mostro para vocês aqui na prática como isso funciona, tá? Falando de Node Template, então, outra coisa que é importante falar é que o Carpenter, ele tem uma... Quando você instala o Carpenter no Kubernetes, você instala alguns CRDs, né? Custom Resource Definitions. Então, você passa a ter novos objetos no seu cluster, e a partir desses objetos você consegue criar novos recursos. Né? E um desses recursos, quando você instala o Carpenter, é o AWS Node Template. Eu vou até puxar uma aba da documentação, que aí vai ficar melhor de mostrar para vocês, tá? Se vocês não estiverem vendo com tamanho ok, vocês me avisem, por favor, tá? Tá dando para ver certinho a parte que é código? Boa. Então, quando a gente fala de Node Template, a gente fala de um objeto aqui, escrito de forma declarativa. Então, essa aqui é a carinha do Node Template, o API Version, como eu falei, você instala com CRDs, então o API Version é o carpenter.k8s.aws aqui, e você vai ter objetos do tipo AWS Node Template. Então, nesse Node Template aqui, ele vai ser a estrutura base de uma máquina. Então, aqui vão estar os requisitos para um nó. Então, eu vou ter requisito de
a AMI, desde família, select, se eu vou ter user data, por exemplo, se eu quero usar metadados V2 para instâncias, eu coloco aqui, se eu quero encriptar ABS, eu coloco aqui. Então, aqui vai estar todo o meu spec das minhas configurações, especificações de uma máquina, de um nó. E esse Node Template aqui, ele tem um nome e alguns detalhes que vale a pena citar aqui. O Node Template, ele tem um Subnet Selector e um Security Group Selector, tá? Esses dois pontos aqui, eles são importantes de falar por quê. Porque é baseado nisso aqui, que ele vai saber onde pôr, que o Carpenter vai saber onde ele pôr aquele nó. Então, aqui eu consigo colocar alguns requisitos para subnets que eu vou subir aqueles nós. Então, aqui eu posso ter, por exemplo, baseado em tag, baseado em regex, em nome de subnet, então isso aqui é bem customizado. E Security Group também, então, que Security Group eu vou atrelar àquela máquina. Então, todas as especificações de máquina, elas vão ficar nesse Node Template, tá? Lembrando que eu posso criar mais de um aqui. Beleza, eu tenho um template da máquina, então, já sei a estrutura da máquina que eu quero criar. Agora, se eu não tenho um grupo, como é que eu vou fazer a gestão dos meus nós, já que eu falei que era groupless, né? E aí que a gente tem um conceito de provisionings, né? Que ele vai fazer essa função de grupo para a gente. Deixa eu só tomar uma. Então, o provision ele vai fazer a função de grupo. É nele que vão estar todos os requisitos para um conjunto específico de máquinas. Então, por exemplo, eu tenho um provision chamado default aqui. Nossa, achei que alguém tinha falado. E aqui eu vou ter uma lista de requisitos para as máquinas entrarem naquele provision. Então, imaginando que isso aqui é um grupo, né? Então, eu quero dizer que nesse grupo aqui, o Carpenter vai subir máquinas da categoria CNR, com CPUs nesse valor, com esse tipo de hypervisor, acima dessa geração, nessa zona, dessa arquitetura e desse capacity type. Então, isso aqui são os critérios para as máquinas que vão fazer parte desse provision. E vamos supor que eu tenho um grupo de aplicações que elas têm Node Select. Então, aqui nos requisitos, eu diria, toda aplicação que tiver a label environment igual ao sandbox, ela vai vir para esse provider, tá? Então, ela vai entrar nesse provider e, baseado nesses requisitos, o Carpenter vai subir uma máquina para atender aquela aplicação, aquele workload lá. E como eu falei, cada... Deixa eu ver se tem aqui um exemplo. Tá, eu vou continuar aqui, depois eu mostro o resto dessa parte aqui. Então, posso adicionar labels, annotations, todos os detalhes sobre aquele grupo específico. Eu falei que não tinha grupo, mas o provision, nesse caso aqui, para entendimento, faz sentido falar que é um grupo de máquinas que atende a conjunto específico de requisitos. Então, eu tenho uma série de requisitos aqui. Lembrando que eu posso ter N provisions. Então, vamos supor que máquinas com Node Selector vão para o provision A, máquinas que precisam de mais CPU vão para o provision B. Então, eu posso brincar de tudo quanto é jeito nessa gestão dos meus provisions, tá? Voltando para o slide aqui, que não tem tanta coisa assim, falando de provisioning, aqui entra um detalhe muito interessante sobre o provisioning. Os requisitos que eu falei, então, as famosas constraints, né, as restrições que eu tenho para aquele grupo, para aquele workload específico, e uma funcionalidade que eu acho extremamente interessante, que é o consolidation e o TTL, né, after env. O que é o consolidation, né? Quando eu uso o conceito de consolidation, eu falo assim, Carpenter, para esse provision específico, eu quero que você verifique sempre se existe uma máquina, uma categoria, uma família mais barata para executar esse workload. Então, no consolidation, o tempo inteiro, o Carpenter está vendo se esse workload, esses recursos que eu estou usando para executar essa aplicação, realmente é o melhor para ele, em termos de custo, em termos de recurso. Então, o Carpenter vai ficar o tempo inteiro ali fazendo esse trabalho de otimizar, ali de uma perspectiva de custo. E aí tem um TTL, que é basicamente o TTL é basicamente
um tempo que você fala para aquele provision, você fala o seguinte, meu TTL after env é de 30 segundos. Então, para nós que tá com nós que não tem nenhum pod executando, além de dar M7, ele adiciona uma label ali de um TTL, e depois daquele tempo ele vai remover aquela máquina, tá? Então você consegue fazer essa gestão, ou de consolidation, ou apenas removendo máquinas que não tem nada executando. E aí vai dos requisitos da tua infraestrutura, da tua aplicação. Tem aplicações que você pode fazer, por exemplo, consolidation, não é nenhum problema, e tem aplicações que faz mais sentido você usar essa segunda opção de TTL. Tem uma terceira opção ali para desprovisionamento, que é um TTL, um tempo ali de expiração. Então, pensando em um caso muito específico que você quer renovar as máquinas do cluster de tempos em tempos. Então, você tem ali uma flag para um provision específico, você consegue habilitar essa flag e expirar as máquinas de tempos em tempos, tá? Então, como eu falei, tem bastante opção nos provisions, você consegue fazer coisa pra caramba, e é extremamente customizável para cada tipo de workload. Então, para cada tipo de aplicação, você consegue personalizar isso. E o mais bacana é que você não precisa gerenciar um monte de node groups. São objetos lá do cluster, são objetos do Kubernetes. Você pode criar provisioning, criar node template, AWS node template, de uma forma bem fácil, tá? E aí eu tenho um cluster aqui, que a ideia era só mostrar funcionando mesmo esse provisionamento, desprovisionamento, como é que funciona o provisioning, essas coisas. Se tudo der certo, e nada parar de funcionar misteriosamente, como sempre acontece na hora, eu vou conseguir mostrar um pouquinho de como é que isso funciona na prática. Deu para entender mais ou menos a ideia? Sim? Não? Vou entender como não. Eu vou arrastar o meu terminal para essa janela aqui. Eu tenho uma dúvidazinha besta. Onde que eu defino? Eu defino no provision, então, o meu desire de distâncias de um node group. É tipo, eu tenho um mínimo de instâncias, máximo 10, ou isso é dinâmico no Carpenter? É dinâmico. Lembra que é o just-in-time lá, o que tu precisa. Então, tu vai definir lá nos requisitos o que tu precisa e que tipo de máquina, que tipo de requisito atende, né? E aí o Carpenter vai falar, beleza, deixa comigo que esses requisitos aqui eu consigo pegar a máquina quanto precisa, do jeito que precisa, sem desperdiçar a infraestrutura. Tem duas mãos aí, o Alisson acho que levantou primeiro. Cara, minha internet tá avacalhando aqui, eu acho, não sei se você já falou sobre isso, então se tiver falado me perdoa, tá? Não, cara. Eu vi que você tava falando aí que a gente joga um manifesto lá, né, no Kubernetes e ele vai aplicar lá uma instância onde basicamente vai subir uma máquina, né, para cuidar disso daí. Essa máquina, eu preciso me preocupar com ela, e quando eu digo me preocupar em nível de backup, de manter essa instância, ou não? Isso também fica por conta da AWS? É o que eu tinha te comentado antes, você falou da máquina, mas eu não sei se a gente se enrolou um pouquinho nos assuntos. Mas, normalmente, a gente sobe um Fargate com algum tenant, alguma coisa tipo falando pro Carpenter rodando o Fargate. E o resto é objeto os recursos do Carpenter são objetos que eles gerenciam, falam com a API da AWS que gerencia os recursos. Entendi. Então, o Carpenter é basicamente 2 pods que estão rodando no Fargate ali, e o resto é objeto que está falando com as APIs para subir recursos. Então, só para entender aqui uma coisa, o Kubernetes nada mais é do que várias APIs se comunicando, né? Isso. Então, a gente tem uma API do Kubernetes que vai chamar o Kafka, e aí na sequência ele talvez tenha uma API, ele consome uma API da própria AWS para mandar, sei lá. Tá, o que acontece? Quando você instala o Kafka, você instala um CRD, né? São CRDs, né? Deu uma cortada na tua internet. Cara, tá horrível aqui. Tá me ouvindo agora? Agora eu tô. Mas eu entendi. Entendeu? Entendi. Mas o que acontece? A instalação do Kafka, depois dá uma olhada, tá?
são basicamente CRDs, né? Tu instala um novo tipo de objeto lá no Kubernetes. E o Carpenter em si, eles são 2 podzinhos, que são os controllers ali, e o resto é manifesto, é objeto mesmo que você instala, e que eles se comunicam diretamente com as APIs de recursos da AWS, de criar máquina, de remover máquina. Então, na prática, você não tem outros recursos além dos controllers que estão rodando, tá? É basicamente isso. Mas, assim, se não ficou claro, se eu falei besteira, tá? Inclusive, eu venho corrigir, por favor. A gente pode trocar ideia depois também. Opa, a minha dúvida com relação na realidade é mais uma confirmação para saber se é isso mesmo. O Carpenter ele escala mais um node conforme ele atinge quanto? No caso, 80% de CPU de um node. Um exemplo, tem um node, ele está enchendo de pods ali, atingiu 80% de CPU daquele node, então ele vai escalar um novo. Essa parte de... Acho que eu estou até com o provision aberto aqui. Você consegue, por exemplo, vamos supor que você tem um critério de que você, por algum requisito, só pode rodar 10 pods por nó. Só um exemplo, tá? Uhum. Toda essa parte aqui você pode configurar no teu provisioning, tá? Sim. Então, ele tem alguns valores default e tem os valores que você pode configurar no provisioning. Então, tem um valor default aqui, por exemplo, ó, de máximo de pods, cota de CPU, pods por core. Legal. Então, Eu até testei uma vez o padrão mesmo, que eu já subi o Carpenter, já inclusive uso na empresa, e ele tem aquele limite aí. Se você deixar esse limite no provision, quando ele atingir aquele percentual lá, ele não vai subir mais nenhum pod e também não sobe node. O cara tem que retirar ele, senão não rola. Exato. Atingiu tipo aí, ó. Ele atingiu um core de CPU, que são 1000, aí ele não sobe mais outro node. E a pessoa fica sem entender quando pega pela primeira vez, assim. Porque às vezes o default, dependendo da infra, ele é tão alto que a gente pensa, pô, nunca vai alcançar, né? E aí chega lá e a gente fica sem saber o que fazer. Foi esse daí mesmo, no meu teste aqui, fazendo os labs meus antes de ir para a produção. Mas é isso. Até um detalhe antes de ir para dentro, rapidão. Quando eu estava fazendo os labs há um tempo atrás, aí eu troquei esses 2 TTLs aqui que eu comentei, né? E aí, na minha cabeça, eu estava usando esse TTL para expirar, ou esse TTL para remover máquina quando estiver vazio, só que, na verdade, eu estava usando o TTL de expirar máquina. Aí eu botei 30 segundos aqui. E aí, nossa, tomou um tempo para eu saber que as máquinas estavam morrendo por conta do expirar e não do... Matava cada... Foi bem rápido. Então, tem uns detalhes aqui que vale a pena brincar bastante sobre pesos também, sobre algumas recomendações da AWS. Eu até deixei um link aqui. Tem um workshop oficial de EKS, né? E tem a documentação de boas práticas as recomendações da AWS para o Carpenter em si. Tem algumas recomendações bem interessantes sobre como criar seus provisions, ali dar uma luz sobre isso. Eu vou só abrir meu terminal aqui, mas se alguém tiver alguma pergunta ainda pode fazer. Então. Não, Só tranquilo. para puxar essa tela aqui para o outro lado. Aparentemente ela não caiu. Isso vai. Vai girar aqui para o terminal conseguir ir para o outro lado. Deixa eu aumentar aqui minha telinha. Só que tá ali dentro do suado. Pronto, eu tenho um cluster aqui. O que está rodando nesse cluster? Se não der para ver, vocês me avisam, tá? Mas nesse cluster aqui tem basicamente rodando o Core DNS e o Carpenter. Como eu falei, eles são 2 réplicas ali que servem de controller. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, tem mais. Então, por padrão aqui, eu subi um provision default. O que esse provision vai fazer para mim? Se o meu upload, se as minhas máquinas, elas não tiverem, se a minha aplicação, desculpa, não tiver nenhum requisito, o provision default, ele vai subir máquina para aquela aplicação. Então, isso vai garantir que eu nunca fique sem máquina.
mesmo que eu não tenha colocado o Node Select, ou Intent, ou Toleration, ali, alguma coisa do tipo, na minha aplicação, tá? Então, esse default aqui, o que ele é? Deixa eu pegar ele aqui. Pronto. Esse provision default aqui, como eu mostrei naquele exemplo, ele é bem simples, tá? Ele tem alguns limites aqui. Acho que era o David, né, que tinha falado. Tem alguns limites aqui, Sim. que são limites CPU, e tem alguns requisitos de capacity type. Eu só vou subir o export aqui nesse caso. Vai ser Linux, vai ser MD64, dessa categoria CMR, e acima da segunda geração. Aqui eu tenho um TTL de 30 segundos. Então, teoricamente, máquina que não tem nada, além de Diamond 7 rodando ali, ele vai considerar vazia e depois desse tempo ele vai remover do cluster, tá? Tem um provisioner, como eu falei, eu devo ter um Node template também. Last Node template. Então, esse Node template aqui, ele tem algumas coisas interessantes, não tem praticamente nada. O que é importante eu ter aqui, essencial, é eu ter os selectors de Security Group e de Subnet. Então, aqui eu estou usando baseado em tag. Eu espero que no Security Group, reservado para o cargo de submáquina, eles tenham essa tag Discovery com esse valor. Para a Subnet, a mesma coisa, e eu vou aplicar essa tag aqui nos recursos que forem criados a partir desse Node template. Tá? O áudio está ruim ainda? Eu vi agora no chat. Não, tá não. Pode continuar. Pô. Então, eu tenho um deploy aqui que não faz nada. Só mostrar para vocês aqui que não tem muita coisa nesse deploy aqui. Só um deploy de exemplo, que é imagem de pause, com alguns requests, um core de CPU aqui, por exemplo. Então, ele não faz muita coisa, não. E também não tem nenhuma restrição de workload. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo. Se eu baixar... Então, vou fazer um... Deixa eu pegar aqui um exemplo. Esse deploy ali, ele está com... Pronto, como eu sou preguiçoso, eu vou copiar e colar. Ele está com zero de réplicas, então tá tudo bem. E agora eu vou subir réplicas e ele vai falar, pô, preciso de máquina, porque não tem réplicas, não tem máquina suficiente para executar essas réplicas. Então, quando o meu Ctrl-V funcionar, eu vou colocar aqui 20 réplicas. Então, eu falei, eu tenho uma aplicação, eu tenho um pod para subir, mas não tem recurso. E aí, o que vai fazer para mim? Então, as máquinas estão com estado de... Os pods estão com estado de pente agora, e aí que começa o trabalho lá do carro, né, de fazer a gestão. Vou pegar os logs aqui, só para vocês verem a parte interna da coisa funcionando. Então, deixa eu ver se ele está fazendo reconciliator aqui. Então aqui ele encontrou recurso para provisionar. Ele falou, pô, tem pod, não tem recurso. Então, o que a gente vai fazer sobre isso? Então, ele vai fazer ali uma... Vocês podem dar uma olhada na documentação de como é que ele faz essa gestão, de saber que recurso para aquela quantidade de pod. Então, ele vai ver aqui, pô, eu preciso subir uma máquina para esse total de request aqui. São 22 pods e essa quantidade de CPU. E aí ele vai ver, dentro daqueles meus requisitos, quais são as máquinas que atendem. E aí vai fazer aquele trabalho de subir máquina. Deixa eu ver os pods aqui. Já está tudo rodando. E já está tudo rodando. Então, foi essa máquina aqui que o carro subiu para mim. Então, eu não deixei o watch ali. Essa questão do EKS no DView é sensacional também. Gosto bastante. Não deu para ver porque eu não deixei o watch, mas é extremamente rápido essa gestão de máquinas. Então, eu vou fazer um scale para 0 aqui. Eu só digo uma coisa que o tempo, velho, é muito rápido.
Se você levar em consideração o auto-scale da própria AWS dentro do cluster, meu amigo, é 9 minutos para subir um nó e ele está saudável para receber pods. Né? Exato. Aquele tempo entre ele entrar no cluster e estar saudável é absurdo. Então, eu coloquei para 0, e aí o carpenter viu, pô, tem máquina que, para esse provisioning aqui, a gente tem a configuração de TTL, e tem máquina que está sem nó, pô. Não tem condição, a gente tem essa máquina sem estar rodando nada. Então, ele adicionou um TTL, e aí depois do tempo de TTL expirado, ele fez corta e depois fez delete no nó. Então, teoricamente, agora a gente não tem mais nenhum nó que não faça sentido ter no meu cluster, além do Fargate que eu subi no padrão. Beleza? Então, é um processo bem rápido, como a gente gosta. No momento que você precisa de workload, normalmente você tem pressa, né? Então, esse processo de como internamente o Kafka funciona é bem interessante dar uma olhada. Ele usa a API de EC2 Fleet para fazer a requisição de recurso, então é bem mais rápido mesmo. É uma diferença ali em torno de 30 segundos, 40 segundos, você tem um nó pronto e já rodando coisas. O autoscale grupo padrão, às vezes, demorava 5 minutos já. Então, uma diferença considerável. Mas é isso, gente. Eu deixei uns links aqui, ó. Se a minha tela voltar, essa aqui. Mas basicamente, tem um workshop do EKS, tem um tópico dentro do workshop de EKS específico para autoscaling, lá tem Kafka. E tem uns blog posts do Fidelis, para quem conhece, recomendo a leitura, exatamente sobre isso, sobre uma infra 100% com Fargate e Kafka. Então, é bem interessante, vale a pena sempre avaliar essa opção para o seu cenário aí, tá? Era isso, papo. Diga lá, Eu vou Edson. perturbar novamente. Tu comentou que esse projeto ele vai ser adotado ou já foi adotado pela CNCF? Está embrionário? Tá... Não, então. Foi aberta uma issue na CNCF do pessoal do projeto falando que eles querem doar o projeto. Entendi. Mas o processo... Mas, assim, para quem não conhece a estrutura da CNCF, né, tem os requisitos muito bem definidos de quais projetos serão adotados. E esse aqui ele é um caso muito específico, porque dentro da CNCF já existe o cluster autoscaler. Então, esse aqui é um projeto de autoscaler e lá já tem um autoscaler padrão, que é o cluster autoscaler. Então, tem um monte de decisão a ser tomada aí, até por conta... a gente vai fazer vai juntar com o cluster autoscaler, vai tornar a sessão padrão. Tem uma série de coisas aí, mas isso aqui seria muito bom para outros cloud providers, né, além do AWS. Mas é isso, cara. Tá lá isso ainda. Dá para deixar uma joinha lá ainda. Muita gente já deixou. E é isso. Vou fechar aqui a documentação. Eu não detalhei muito, por motivo de tempo mesmo. Essa semana foi corrida. Mas recomendo dar uma olhada. A documentação é bem bacana. O setup, a configuração em si, ela é muito tranquila se comparar com outras ferramentas. E os benefícios são bem claros. Tem ali uma diferencinha de arquitetura, como você usa no de grupo, mas, enfim, você vai ver que é bastante benéfico. E, Edson, e com relação às instâncias de spot, né? A gente tem algum delay se a instância for requisitada? Tipo, ele tem alguma parada de subir primeiro outra instância para depois matar aquela que foi requisitada, ou não, ele já mata e depois cria? Porque, assim, pelo que eu entendi, ele vai criar de acordo com o limite que a gente criou, mas se a gente criou aquele limite é porque já tá tudo no gargalo, né? Pronto, sobre o spot. Eu comentei que uma das funcionalidades que eu mais curto é a de Node Termination Handler, né? O Kafka te dá a possibilidade de, quando você configura ele, você pode, por exemplo, né? Quando a AWS requisita um spot, né? É enviado um evento lá no Event Bridge, uma ordem de 2 minutos, né, para a máquina ir embora. Então, o Kafka ele consegue interceptar esse warning, jogar numa fila do SQS e dar prioridade para aquela máquina que está para sair. Então, ele vai ver as máquinas que estão para sair, que ele interceptou o sinalzinho lá, e aí ele vai migrar para outra máquina. Então, por isso que é bom nos seus requisitos tu ter uma
uma gama grande de famílias ali, ou de categorias, para garantir que você não vai ficar sem. Mas o máximo que dá para fazer é isso, é garantir que sempre que a máquina vai sair, você ser proativo, né? Então, ele já tenta migrar para outro. Não, mas com essa velocidade de scale aí do Cartpaper, é meio que... Mas é interessante. Exato, principalmente em produção. A gente até Cara, falou, né, um tempo atrás, sobre spot em produção, Não fala, não. mas isso dá uma garantia interessante aí, porque se botar os 2 minutos ali na conta, sobra uns minutos. outra dúvida que eu também tenho é com a fase de arquitetura, né? Tipo, como que a gente define qual o máximo de instâncias, né? Porque isso, obviamente, impacta nos custos. Como que a gente define isso? A gente faz um teste de estresse antes? Assim, eu sei que não existe uma resposta padrão para isso, mas na tua experiência, como que é feito isso geralmente? Cara, os casos que que eu coloquei spot, que eu ajudei na implantação, né? A gente já tinha um cluster que rodava com autoscaling group, né? Um cluster autoscaling. Então, a gente já tinha alguns números que ajudaram na definição disso, tá? E aí, normalmente, esse trabalho, ao menos onde eu passei, ele foi feito junto com o trabalho de otimização de custos. Então, acabou que a gente já tinha alguns números ali, do cluster padrão, com node group e tal, e a gente fez um resize de algumas coisas baseado em média mesmo, histórica ali. Então, assim, a gente não tinha um padrão, não fez muito teste, a gente já tinha cluster que estava há muito tempo em produção, e a gente pegou mais ou menos aqueles números ali e começou a trabalhar em cima dele. E aí, com o tempo, o Carpenter ele vai ajustando ali a quantidade de máquinas, a quantidade de recurso que tu precisa, né? Então, é um meio a meio ali, não tem muito um número. Mas essa é a vantagem, né? Tu cria um provision ali, com alguns requisitos, e aí, com o tempo, ele vai ajustando e vai ficando mais ou menos próximo ao que tu precisa no... Mas é que eu não peguei essa parte, mais uma vez minha internet falhou, mas eu acredito que a gente coloque algum limite, né? Tipo, Sim, esse é meu ponto, né? De a gente, por exemplo, só chutando aqui, tá um número, a gente coloca que o limite vai ser 5 máquinas, mas como que a gente chegou nesse número, né? Será que 5 máquinas, eu não posso simplesmente tirar da minha cabeça, 5 máquinas sim, vai atender, né? sim. O que eu te comentei é que, assim, os cenários que, para mim, fizeram sentido é que a gente já tinha um cluster com uma quantidade de máquinas. Aqui no Provision, tu não define máquina, tu define um limite de quantidade de recurso, né? Então, a gente já tinha uma quantidade ali e acabou que a gente usou aquilo ali como base, né? Aí tem um caso até que o David citou, que assim, barrou no limite. Mas aí os casos que eu passei, a gente já tinha cluster há bastante tempo, então a gente pegou a quantidade de máquina ali, fez uma soma bem meia boca ali. Claro que não para produção primeiramente, mas ajudou nessa decisão. Acho que alguém levantou a mão aí. Eu só queria entrar nesse caso que o Alisson falou, que eu acho, Alisson, que eu enxergo é mais um trabalho entre operação e engenharia ali. Porque engenharia tem que te dizer o que é que a aplicação dele precisa para rodar. Tipo, a impressão para ela de pé, recebendo X requisições por minuto, ela precisa de um core e X de memória. Um trabalho em conjunto, né? Se tu não tiver um cluster que tu tem dados históricos para ter ideia de consumo diário, consumo mensal, etc., de workload. Mas se tu não tem dado nenhum, é um trabalho em conjunto com a galera de QA, de engenharia, para chegar no valor. E, olha, a gente tem ideia que é mais ou menos isso. E, na maioria das vezes, não funciona dessa forma. Vai na tu vai ter que fazer teste e ajustando o provision baseado nos testes. Né? Fazendo um complemento a isso aí também, você pode utilizar ferramentas como KubeCost ou aquelas ferramentas pagas, né, tipo a da IBM, Turbonomic, que essas ferramentas elas vão dizer o quantos nodes você precisa para rodar aquele workload. Ela dá todo esse apoio mesmo. Tanto o KubeCost, que é gratuito, mas também tem a versão paga, mas tem o Turbonomic, só que deve ser muito caro. A gente ainda está testando lá, mas essas ferramentas vão lhe ajudar a dar essa métrica aí para você dimensionar para o seu ambiente. É até legal porque a gente tinha muitos nodes, tinha muito provision, né, e
um monte de provision, consequentemente gerava muito node, e tinha node que estava praticamente ocioso. Então a gente foi fechando, ajustando, foi diminuir aquele tempo lá também para ele expirar as máquinas que estão com o idle, ou seja, sem estar executando nenhum workload, e aí foi melhorando o ambiente, e a gente foi ajustando e deixando o ambiente fininho, igual a recomendação da ferramenta. Que ela diz lá, você deve rodar tantos nodes para comportar esse seu workload. E ela dá o KubeCoaster ele dá uma métrica aí de 7 dias na metodologia gratuita, né? É isso Muito aí, bom, eu acho cara. que deu para dar uma ajuda, né, Alisson? Boa, Muito bom, muito bom. boa, boa, boa. É isso, é isso. Tem alguns detalhes também, assim, baseado em experiência também, que eu acho válido comentar, é que lá nos requisitos você tem operadores de... Tem muitos tipos de operadores, né? Tem o IN, o NOT-IN, o GT, para maior, menor. Falo disso por conta de um detalhe aqui. Você também tem a opção de excluir algum tipo de instância. Então, por exemplo, quando o teu workload está todo zoado, teus request limit foi feito baseado na lua azul, e essas coisas aí, o Carpenter ele vai te dar recurso, porque ele viu que é o que precisa, mas na real, às vezes, não é o que precisa mesmo. Então, tu pode excluir ali algum tipo de instância, porque senão você vai começar a ver uma 16x slide, coisa do tipo. Então, dá para personalizar bastante isso. Então. É isso, gente. Eu vou parar aqui a tela. Se alguém quiser parar já a gravação. Depois o Carpenter tá subindo o Node lá com GPU, né? Então,